Sem dúvida, um autor não consegue pensar em todos os desdobramentos de sua obra. Contudo, ele deve fornecer aberturas para que o leitor desbrave o texto com base na própria obra. Francine Prose, em seu livro Para Ler como um Escritor, diz que o sonho de todo grande autor é escrever a frase perfeita. E, normalmente, elas são postas no início de cada livro, como em Orgulho e Preconceito e Ana Karenina. São frases que conseguem condensar toda a ideia do livro embrionariamente em si. O mesmo ocorre em 100 Anos de Solidão. Isto posto, vamos à sua frase inicial. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Começar um livro pelo meio de uma história é uma atitude comum e antiga chamada de in media res, no meio da coisa. Tal estilo capta o leitor no momento climático e o segura para saber como a situação chegará àquele ponto e como se desenrolará depois. Gabriel Garcia Marques faz uma renovação nessa técnica. O livro em si não tem uma narrativa linear, mas podemos perceber que, na verdade, há sim uma linearidade de gerações. Ao longo dos 100 anos, que condensam muito mais anos do que isso, várias gerações da família Buendia são apresentadas. E, embora dentro de cada geração o tempo vá e volte, uma geração não volta à anterior, a não ser por lembranças. Em outras palavras, dentro de cada geração a narrativa vai e volta de maneira livre. Mas quando o tempo passa para a próxima geração, ela não volta naturalmente. Ela só volta através de personagens que relembram ou citam um acontecimento anterior. É interessante, então, como o Gabo consegue fazer um in media res tão pequeno, suave e, mesmo assim, impactante. Afinal, a história toda começa na infância do coronel Aureliano Buendia, quando seu pai o levou para conhecer o gelo. Mas ele apresenta essa situação já apontando para uma situação futura, quando ele está diante do pelotão de fuzilamento. Ele apresenta uma situação climática em uma única frase, ao mesmo tempo em que introduz o começo da história, aquela tarde remota. Mais interessante ainda, ele começa a apresentar um personagem maravilhoso ao qual vamos nos apegar e já nos diz para ficar com o coração na mão, pois ele vai enfrentar um pelotão de fuzilamento. Além de fazer um in media res de modo inovador, a primeira expressão também é desconcertante, muitos anos depois. Muitos anos depois de quê? Você já viu algum livro começar com uma expressão de tempo futuro relativo, sem antes delimitar um tempo âncora? Claro que os livros com início in media res começam com o futuro, mas não é um futuro relativo, porque eles simplesmente apresentam um momento. 100 Anos de Solidão começa com muitos anos depois, e esse depois indica um futuro relativo, que depende de um momento anterior ao qual ele vem depois. E embora isso seja uma inovação, o autor não está inovando apenas por inovar. Há um motivo narrativo para isso, já que o coronel Aureliano Buendia tinha a capacidade de prever o futuro. Essa distorção temporal da primeira frase já antecipa tal característica do personagem. Apesar de o livro não ter um personagem principal, o coronel Aureliano Buendia, em meio a centenas de outras personagens, é o que ganha maior destaque. Com exceção da matriarca, que tem o mesmo tempo de vida da rainha Elizabeth II, o coronel é o que mais ocupa as páginas do livro e o que tem mais ações messiânicas. Por isso, ele começa o livro com a menção a ele. E não só sou eu que preferi esse personagem no livro. O próprio autor disse que esse foi o personagem mais difícil de matar. Em suas palavras, eu chorei por horas por esse assassinato. A memória é um tema importantíssimo no livro. Macondo precisa de memória para sobreviver. Precisa lembrar do seu passado. Logo nas primeiras páginas, a vila sofre uma doença que a impede de dormir, fazendo com que seus moradores percam gradualmente a memória. Já nos momentos finais, quando dominados por ditadores e por empreiteiras que ameaçam destruir o povoado, é voltar às raízes e reconhecer seu passado que poderá salvar Macondo. E a memória já demonstra sua importância, marcando presença na frase inicial. Outro tema importante, mencionado nessa frase perfeita, são as relações familiares. O coronel poderia ter descoberto o gelo sozinho, mas o autor coloca o pai para levá-lo a esse momento. É do pai que o coronel lembra em seu momento fatal, entre aspas.
O último ponto que abordarei da frase inicial é seu final. O gelo, em se tratando de um local na Colômbia, tinha um aspecto mágico. Foi levado para Macondo pelo cigano que ia e vinha ali de tempos em tempos, e é um dos maiores apelos ao pai do coronel para que ele explore a superstição, o aspecto mágico da realidade. É o início do império do realismo mágico na literatura latino-americana. Como citamos no início, Francine Prose diz que o sonho de todo bom autor é escrever a frase perfeita, que consiga encapsular toda a narrativa e seus temas em um único período. Podemos dizer que o Gabo conseguiu essa feita com a frase inicial de 100 Anos de Solidão. E você, qual aspecto dessa frase mais lhe chamou a atenção? Consegue perceber algum outro aspecto do livro presente nessa frase? Meu nome é José Carlos e esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.